Estamos vendo Malaquias. Podem deixar aberto no livro de Malaquias, capítulo 3. Queridos, acredito que os amados, todos nós, possivelmente, acho que todo ser humano vai passar por isso na vida. Você olha para a vida, você buscando fazer tudo certo, você é uma pessoa justa, honesta, que busca cada vez mais fazer o que é certo. E nós sabemos que muitas vezes algo natural nosso, que é o sensus divinatis, que Calvino chegou a chamar, é o senso da eternidade, a lei moral de Deus que ele colocou em nossos corações. Nós, por criação mesmo, sabemos o momento que nós estamos fazendo alguma coisa errada. Aquilo sempre nos acusa dentro de nós, mas ainda é potencializado quando nós, claro, somos regenerados pelo Espírito Santo e ele trabalha em nossos corações sempre com esta acusação de que nós estamos fazendo algo de errado. Mas por natureza, por criação mesmo, nós sabemos que é errado mentir. As pessoas comuns da vida, os ímpios, não precisam em si do Espírito Santo para que saibam qual é os erros básicos que a humanidade ela comete. Que é errado fazer aquilo. Ela se sente culpada, ela sente que aquilo é errado. E quando nós olhamos para este mundo, a gente vê as pessoas que fazem as coisas erradas, muitas vezes, prosperando mais que os que buscam fazer o que é certo. Nós olhamos para certas pessoas que não seguem a Deus, não temem o Senhor, e vemos que muitas vezes elas aparentemente são mais felizes que nós, que servimos a Deus e que obedecemos a Deus. Aí a gente às vezes se pergunta, rapaz, será se vale mesmo a pena isso? Porque as pessoas que fazem o que é errado são felizes, prosperam. A gente que busca fazer o que é certo, honrar a Deus, servir, obedecer os seus mandamentos, e a gente só tem coisa ruim na vida. Acho que vale mais a pena estar no mundão, estar servindo ao diabo, estar fazendo a nossa vontade do que servindo a Deus. Interessantemente, este foi justamente o pensamento que um dos grupos que nós vamos estar vendo hoje em Malaquias capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18, estavam pensando. E é aqui que eu quero falar com vocês, pensando na seguinte pergunta: o que nos motiva a servir a Deus? Qual é a nossa motivação em servir ao Senhor? E aí eu quero que nós leiamos a nossa passagem de hoje, Malaquias capítulo 3, versículo 13 ao versículo 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Até aqui, meus queridos, vamos orar mais uma vez. Senhor soberano Pai, nesta manhã nos colocamos diante de Ti, ó Deus, para cultuar ao Teu santo nome. Nós louvamos ao Senhor, nós nos contristamos, ó Deus, juntos, nós Te bendizemos, estamos ouvindo, Deus, a Tua palavra. E nesse momento tiraremos lições da mesma para as nossas vidas. Que o Senhor aplique em nossos corações, que o Senhor nos use, que o Senhor trabalhe em nós, ó Deus, para a glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus.
Amém. Então, meus amados, como lido aqui, vocês observaram que havia dois grupos aqui nessa passagem de Malaquias. Aqueles que, por observarem a vida, estavam dizendo que era inútil servir a Deus, enquanto que outro grupo falou o contrário. E aí vai ter este diálogo nesta passagem, e como nós temos acompanhado neste livro de Malaquias, um dos últimos profetas do Antigo Testamento, e o livro em si é o último livro, de fato, do Antigo Testamento. E ele é marcado, este livro, como vocês perceberam, se estiveram acompanhando toda a exposição que nós demos neste mês, temos apenas mais no máximo 2 sermões ainda aqui, mas nós observamos que ele é marcado por um diálogo entre Deus e o povo. E também, principalmente, Deus ele confrontando os sacerdotes, os líderes que desempenhavam o papel de estar colocando o povo na presença de Deus. Era um tempo de pós-exílio, como nós já vimos. O exílio tinha passado, Jerusalém estava reconstruído, o templo em si estava reconstruído. E como nós observamos, como é típico muitas vezes de nós, seres humanos, quando a alegria, das primeiras coisas ela passa, a empolgação, o ânimo, muitas vezes chega a rotina sem Deus. Às vezes é típico de nós começarmos muitos dias, empolgados com a nossa nova rotina, mas muitas vezes nós podemos correr o risco de deixar com que isto vá ficando de lado e a rotina com Deus ir tendo desânimo na vida. E aí devemos ter cuidado para isso, porque foi o que aconteceu com o povo de Jerusalém. Eles chegaram até o ponto, meus amados irmãos, da hipocrisia espiritual. Eles achavam que o que estavam fazendo por si mesmo já era o bastante. Então, este livro ele começa justamente com Deus afirmando seu amor por Israel no capítulo 1, mesmo que o povo não reconhecesse esse amor. Tu tem nos amado aonde? E Deus ele mostra que tem amado o povo, tem agido de misericórdia para com eles. E no capítulo 2, Deus ele repreende o povo por se desviar dos seus caminhos, por estar abandonando a sua aliança. E no capítulo 3, que nós estaremos finalizando hoje, Deus ele se mostra presente como um Deus que até mesmo tolera a injustiça. O povo agindo com injustiça e Deus tolerando, como nós vimos também no domingo passado com o presbítero Gerson. Deus ele mostrou ao povo que eles estavam até mesmo roubando a Deus. E eles perguntavam também, no que nós temos roubado a Deus? Veja o nível de hipocrisia espiritual que este povo esteve chegando, meus irmãos. Eles estavam agindo com infidelidade. Mas Deus, ele promete o seu mensageiro, promete que iria enviar aquele que iria preparar o caminho, como nós sabemos, o profeta João. Então, meus amados, ele adverte o povo contra a infidelidade. E logo após, Deus ele promete derramar bênçãos sobre o povo, nos versículos 10 a 12 do capítulo 3. E então o povo, infelizmente, reage com desânimo. Mesmo diante das promessas fiéis de Deus, o povo ele vai agir com desânimo mesmo assim. Como nós observamos no início do capítulo 3, aliás, no início do versículo 13, eles dizendo, é inútil servir a Deus. Será se nós já falamos isso em algum momento das nossas vidas? Pensamos assim, anos servindo a Deus, rapaz, e nada é melhor, a situação só se complica. Será se vale mesmo a pena servir a Deus? Foi este o ponto, foi esta a afirmação, a conclusão que alguns judeus chegaram. E aí o primeiro ponto de 2 que nós veremos nesta manhã será justamente este primeiro, o desânimo do povo. Dos versículos 13 ao verso 15, como os amados já acompanharam, nós observamos aqui que às vezes nós chegamos para alguém, meus irmãos, eu não sei se já aconteceu com vocês, tanto de realizar esta ação ou de serem o alvo dela, vocês chegarem para alguém e dizer, rapaz, olha,
eu não gostei do que você disse, não. Você foi muito duro comigo e eu não gostei. Ou alguém ter chegado para você e ter dito isto. Olha, eu não gostei de como você falou comigo. Foi muito duro. E aqui é justamente o que Deus fala para o povo. No versículo 13, Deus é quem diz: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Já imaginaram isso? Deus chegar ao ponto de dizer ao povo: vocês estão falando palavras muito duras para comigo. Então Deus fala isso ao povo, meus queridos, e nessa passagem nós temos a fala de dois grupos, como eu já mencionei, dois grupos de judeus, uns que estão desanimados com Deus e outros que reconhecem a bondade de Deus, que reconhecem a ação deles nas suas vidas. Então, aqui neste primeiro ponto, nós nos concentramos na fala do primeiro grupo, que diz no versículo 13, é inútil servir a Deus. E Deus achou essas palavras duras, essas palavras deles, porque Ele cuidando deles, eles não viam isso. Eles dizem: olha, nós temos falado. Aqui, se vocês observarem, o versículo 13, ele vai seguir dizendo: mas vós dizeis que temos falado contra ti, e vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então, quando eles dizem assim, olha, temos falado, lá no original no hebraico, esta expressão vai apontar para uma assiduidade constante e até mesmo para um hábito que os judeus estavam tendo na sua vida. Eles tinham o hábito de falar entre eles que era inútil servir a Deus. Não era uma oração que eles estavam tendo para com Deus: Senhor, olha, eu estou passando por isso, isso e isso. Eu tenho visto que é inútil servir ao Senhor. Mas era algo que eles, judeus entre si, companheiros, servos, juntos, chegavam um para o outro na mesa de conversa deles e diziam: olha, rapaz, eu constatei que é inútil servir a Deus. Imagine você chegando para outro irmão da igreja e falando isso. Era o que estava acontecendo em um dos grupos de Jerusalém. Eles tinham o hábito de falarem contra Deus. E a forma que o verbo se apresenta aqui, meus amados, está implicando para coisas que foram ditas não diretamente a Deus, por isso que nós constatamos isso, mas eles falavam uns com os outros sobre estas coisas. Eles diziam que era inútil servir a Deus, que não tinha proveito nenhum em terem guardado os mandamentos de Deus. Aqui você não precisa nem ir tão profundo para compreender, para entender o que eles diziam no versículo 14. Você pode até pensar realizando isso na sua vida. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou em termos cuidado, em guardar os seus preceitos. Vejam, eles foram judeus que guardaram os mandamentos de Deus no decorrer da sua vida. Eles disseram aqui que andaram nos caminhos de Deus e andaram até mesmo de luto diante do Senhor dos Exércitos. E eles tiveram esta vida empenhando-se em servir a Deus, em obedecer, mas eles disseram: eu acho que não valeu muito a pena não, a gente ter guardado os mandamentos de Deus. Olhavam as pessoas soberbas em volta deles, as pessoas arrogantes da cidade de Jerusalém, e viam que elas andavam felizes. Pessoas que não guardavam a lei de Deus, os mandamentos, arrogantes, blasfemadores. E eles diziam: olha só, fulano vai passando ali, feliz que só, está prosperando na vida e nem sequer guarda os mandamentos de Deus. E nós guardamos a nossa vida toda e não ganhamos nada em troca. Vale a pena não. Que vida é essa? Elas estavam prosperando, as pessoas más, enquanto que nós somos afligidos. Não tem valido muito a pena não. Então, queridos, veja só a que ponto eles estavam chegando. Eles diziam: olha, estes homens maus, eles provam ao Senhor, tentam a Deus e eles não são castigados. Já nós, se nos desviarmos um pouquinho de nada, a gente já é castigado. Então, olha só a diferença. E ao falarem o que nos aproveitou em termos feito isso, eles dizem. Isso aqui aponta para um grupo de pessoas. Eles estavam dizendo o seguinte: olha, nós não tivemos lucro algum em obedecer a Deus. Você já teve talvez
contato com alguém que também possa ter falado isso e quem sabe nós também não falamos. Pessoas que viam o serviço a Deus como uma espécie de lucro, de ganho, e não como uma vida fiel, que vale a pena servir, obedecer a Deus. Eles eram homens gananciosos, orgulhosos, de fato. Viam este serviço a Deus como um meio de lucro do que como uma forma de vida. E há pessoas assim na igreja, no meio do povo de Deus, meus irmãos, que servem a Deus para ganharem alguma coisa em troca. Não servem porque foram salvos para servirem a Deus, por gratidão, por alegria, por fidelidade. Muitos na igreja hoje, atualmente, na contemporaneidade, e isso vai sempre existir, servem a Deus porque querem algo em troca. Alguma coisa querem em troca. Eles se perguntavam, será mesmo que vale a pena ser fiel a Deus? Que a gente não tem ganhado nada. E se você olhar para o Salmo 73, você vai ver que o diálogo ali que o salmista vai apresentar em todo o Salmo é justamente uma espécie de confissão que ele vai estar fazendo. E eu peço que você abra no Salmo 73 apenas para nós vermos um pouquinho do início, como era que o salmista estava vivendo. Salmo de número 73, ele diz assim, olha, Asaf, ele vai falar, com efeito, Deus ele é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Aqui foi a primeira conclusão que ele chegou depois de ter refletido. Porque antes ele disse assim, quanto a ele, né? Ele viu que o povo de Israel estava vivendo assim, mas ele disse, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio, é nédio. Não partilham nas canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Vejam, meus amados, se vocês continuarem lendo, vai ser esta a linguagem do salmista. Ele olhou para os perversos e viu que eles tinham uma saúde boa, viu que eles prosperavam, a gordura lhes saltava nos olhos, eram pessoas fartas, e viu que eles tinham lucro na vida. E Asaf olhou tanto para estes homens que ele disse, olha, os meus pés quase se resvalaram, eu quase caí. Olha, eu olhei tanto para eles que faltou pouco para que eu me desviasse do caminho. Nós constatamos com isso, meus irmãos, que não se surpreenda, como eu já pontuei na reflexão inicial, em ver pessoas assim na igreja, mas também chamamos a atenção para que você não foque tanto os seus olhos, a sua vida, na vida dos maus, na vida daqueles que nem mesmo estão dentro da igreja, na vida daqueles que nem mesmo servem a Deus, mesmo que a sua vida vá bem. Às vezes, nós podemos ser enganados pelo nosso próprio coração em achar que vale mais a pena estar lá fora, porque a vida é um lucro em si, do que estar aqui dentro, servindo a Deus e não ganhando nada em troca. Porque era este o pensamento que as pessoas estavam tendo. Não façamos o que as pessoas fazem. Há pessoas como Asaf que quase chegou a este risco, mas há pessoas pior ainda, meus amados irmãos, que isso pode acontecer conosco, o que aconteceu com Asaf. Podemos ser tentados a olhar para isto, mas há pessoas que vivem a vida na igreja olhando para isso, querendo coisas em troca. Asaf, Deus abriu os olhos dele e ele disse, eu quase me desviei dos caminhos de Deus, por estar focando nessas pessoas. Então, assim como aconteceu com o salmista, pode acontecer conosco, de nos desviarmos do caminho, porque nós passamos a pensar que não vale a pena servir a Deus, que é melhor estar lá fora do que nos átrios do nosso Deus. Tenhamos esse cuidado. É por isso que precisamos vigiar dia após dia, a cada momento, porque podemos cair nesta tentação de achar que vale melhor a pena a vida lá fora do que aqui dentro. E em último lugar, o segundo grupo que nós vamos ver é a resposta dos justos à lembrança de Deus. Do versículo 16 ao versículo 18 de Malaquias, do capítulo 3, final aí do capítulo ele vai dizer, então
os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, amados irmãos, no versículo 16 é introduzido a fala do segundo grupo dos judeus. O primeiro, como vocês observaram, eram daqueles que estavam servindo a Deus porque queriam algo em troca. E eles diziam, é inútil servir a Deus. Porque nós tememos o Senhor, guardamos os seus mandamentos, e enquanto isso, quem prospera é os maus. Não vale a pena. E Deus teve estas palavras como palavras duras no início do versículo 13. Mas Deus ele vai se deleitar agora com a afirmação do segundo grupo, no início do versículo 16. É claro aqui, o escritor ele vai reconhecer e vai inclusive dizer aqui, os que temiam ao Senhor. Este é o grupo que vai falar agora. Diferente dos outros, eles viam as ações de Deus, queridos irmãos, para com eles que não eram obscuras, eram claras. Eles reconheceram que Deus estava agindo em suas vidas. Então, vocês já notaram aqui que vai existir uma espécie de conversação entre dois grupos. Uma conversa, um diálogo. E o salmista aqui, aliás, o profeta, ele vai, meus amados irmãos, está trazendo para nós, justamente do meio destes dois círculos, o que era que eles conversavam entre si. Então, o primeiro grupo conversava entre si, rapaz, não vale muito a pena servir a Deus, não. O segundo grupo, ele vai estar conversando entre si que, olha, mesmo nós passando por aflição na vida, dificuldades, mas o Senhor, ele é fiel. Eles vão reconhecer aqui que há um memorial diante de Deus, meus queridos irmãos, e eles falavam uns para os outros, diz, na continuação do versículo 16, os que temiam ao Senhor falavam uns para os outros. E aqui o Senhor atentava e os ouvia. Veja que no meio da conversa entre os servos de Deus que glorificam o seu nome, Deus está nos ouvindo. Deus está, inclusive, amados irmãos, se deleitando atentamente para a conversa que há no meio do povo de Deus. Vejam que essa conversação é a conduta daqueles que temiam a Deus. Contrastava com a murmuração que os outros estavam, na verdade, murmurando, blasfemando contra Deus, e a conversação dos outros contraste com a desobediência daqueles que falavam contra Deus. A murmuração de uns, meus amados, que acusam Deus de ser injusto, que não nos beneficia, que não dá algo em troca, contrasta com a justiça daqueles que reconhecem a Deus. Então, aqueles que acusavam a Deus de injustiça é rebaixada pelo louvor dos piedosos, daqueles que conversavam entre si, do cuidado que Deus tinha para com eles. Sempre há o remanescente de Deus no meio do seu povo, em todos os tempos, que vão sempre reconhecer que mesmo vivendo em tempos sombrios, em tempos difíceis, há sempre motivo de louvar a Deus. É o que a conversa dos justos vai estar nos mostrando. Este era um temor reverente e amoroso por Deus, que este segundo grupo mostra, apresenta. Eles não estavam louvando a Deus por um terror servil que eles tinham de Deus. Não. Era por um temor reverente e amoroso que eles tinham de buscar a Deus, sem olhar para recompensa nenhuma. Eles reconhecem, amados irmãos, que Deus os ouvia atentamente. Isso é maravilhoso, você pensar que Deus ele se inclina lá do seu alto trono atentamente para olhar, ouvir o que o seu povo está conversando entre si. Conversações que glorificam, que reconhecem a mão de Deus na sua vida. Será se você pode reconhecer isso? Embora esteja passando por coisas difíceis, ainda assim vê que o Senhor não desistiu de mim. O Senhor está comigo. Então,
era esta a conversa, era este o respeito reverente que eles estavam tendo para com Deus, reconhecendo que Deus cuidava deles. Amados, e aqui nós observamos que eles falavam de um livro, né? Eles dizem: havia um memorial escrito diante dele, de Deus, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então aqui eles vão deixar muito claro, o profeta vai deixar claro que existe uma espécie de livro de Deus, que Deus ele registra as suas memórias das ações, das obras dos justos que eles fizeram para com Deus, fizeram no decorrer da sua vida, e que isso vai contar no dia do juízo final. Eles dizem assim, no versículo 17 em diante: eles serão para mim particular tesouro naquele dia. Que dia é esse? Aqui ele está se referindo ao último dia, o dia do juízo final, quando Cristo voltar, todos serão colocados diante de Deus e suas obras serão julgadas também. Amados, os reis da Pérsia, eles tinham um tipo de livro que servia como um memorial para estar escrevendo neste livro as ações que a população, que certas pessoas faziam e eles poderiam esquecer. Então, os reis da Pérsia tinham este livro e registravam neste livro ações das pessoas para, em um determinado momento, estar socorrendo a este livro para ver se eles deixaram de beneficiar alguém pelas boas obras que fizeram. Quer ver um exemplo? Vamos abrir aí em Esther, capítulo 6, versículo 1, por favor. Vocês lembram deste episódio? Mordecai, ele ficou sabendo que estavam tramando contra o rei. Então ele consegue avisar, dá um jeito de avisar ao rei. O rei é livre de ter este atentado contra ele. E então o rei da Pérsia, ele registra este ato de Mordecai no seu livro. E aí chegou o tempo oportuno de ele ler este livro. Sempre tem um momento que eles diziam: vamos agora ver o livro das memórias do rei. Livro dos efeitos dos feitos memoráveis é o nome que está aí no versículo 1. E aí ele vê este ato, este feito que Mordecai fez, e aí ele vai estar perguntando inclusive a Amã o que é que a gente faz com alguém que merece ser respeitado, que merece ser homenageado. E aí ele vai desfilar com ele em praça pública em homenagem àquele homem, ao que ele fez. Então o Senhor, ele chama os justos de joias também. Vejam, amados irmãos, Deus, ele chama-nos de tesouro peculiar. Nós somos o tesouro peculiar de Deus e nós seremos poupados da condenação eterna. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então aqui é um alerta que Deus ele faz. Olha, vocês que são fiéis a mim, não se preocupem se vocês não têm recebido algo em troca agora. E o justo, o fiel, a pessoa que foi verdadeiramente regenerada e que não deixa se levar pelos seus pensamentos, pelo que ele vê lá fora, em ver assim: olha, não vale a pena servir a Deus porque nós não temos ganhado nada em troca. Não, o justo ele não vai olhar para isso. Ele sabe que independentemente das circunstâncias, vale a pena servir a Deus. E Deus diz: olha, para vocês eu mostrarei no último dia, vocês que são o meu tesouro, minha joia rara, o meu tesouro peculiar, eu vou poupá-los. Embora, meus irmãos, nós vamos passar pelo juízo final, mas será para receber a sentença de justificados. Receber a sentença de livres, de povo salvo, e a recompensa de estarmos para todo sempre na presença de Deus por toda a eternidade. Então, eis aí, vale a pena. Esta é a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso, Calvino dizia que entre aqueles que murmuram, Deus ele sempre desperta aqueles que louvam a Ele e defendem a sua causa. Que nós possamos, meus irmãos, ser parte deste segundo grupo, os justos. E somos, amém?
para o louvor do Senhor, que saibamos que, embora passemos por estas dificuldades, isso não significa que Deus nos abandonou. Isso não significa que Deus não nos ama. Não é pelo que colhemos materialmente que nós servimos a Deus. É pela alegria constante, porque nós somos salvos. E isso significa que Deus está conosco. Então, o verdadeiro crente, ele louva a Deus até mesmo na adversidade. Concluindo, meus amados, embora nós possamos perguntar, como eu falei no início, será se vale mesmo a pena servir a Deus, agir com justiça, ser bom? Porque a gente faz tudo isso e não tem nada em troca. Mas nós constatamos com o que vimos que vale sim a pena. Porque não tem preço servir a Deus diante do que Ele fez para conosco. Só temos, meus irmãos, essa certeza porque nós fomos alcançados pelo Filho de Deus, que é Cristo Jesus, o Senhor de Nazaré. Ele merece muito mais, nós não merecemos nada, mas o Senhor, como diz em Romanos 8:17, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E louvado seja o Senhor por isso, porque Cristo morreu por nós, para que nós possamos reinar juntamente com Ele, e assim faremos, e assim será, amados, porque foi Ele quem prometeu. Esta é a posição que Deus tem para você no final das contas. Esta é a vida que Deus tem para ti, amado irmão e amada irmã. Então permaneça fiel até o fim, independentemente do que as outras pessoas dizem à sua volta. Independentemente do que irmãos que possam ter dentro da igreja, que só olham para os benefícios que podem ter em servir a Deus, nós servimos, amados, nós estamos aqui porque vale mais a pena um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outro lugar. Amém? Senhor, nós te agradecemos e louvamos pela oportunidade, Deus, de neste momento termos cultuado ao teu santo nome. Senhor, nós te louvamos. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Ensina-nos, guia-nos e que sempre tenhamos essa certeza, Senhor, em nós. Independentemente se ganharmos alguma coisa aqui, materialmente ou não, nós sabemos que vale a pena servir ao Senhor, porque nós já temos um destino certo. Nós já temos o Senhor, que é o dono do ouro e da prata, conosco. Ó Deus, louvado seja o Senhor por tudo, bendito seja o teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém.